Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Live Rebelde de conterrâneos, hoje só a galera do Ceará. Vamos lá! Oi Rose, tudo bem? Emily, seja bem-vinda. Leni, Eudes, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando. Hoje nós vamos bater aqui um bom papo sobre AVC. Vamos entrando. Vamos entrando, vamos entrando. Show! Ellen já tá na área, deixa eu fazer um convite aqui. Vamos lá. Oi, Lívia. Oi, Soraya, Isabela. Sejam bem-vindos. Vamos lá, doutora Ellen Lacerda. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bom, e você? Como é que tá meu amigo Pedro? Tá bem, tá ali fora assistindo. Tá ali fora? É. Que legal. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar dessa live. Vamos bater um papinho aqui legal sobre AVC, que é a sua especialidade, né? Para o pessoal que não sabe, a Ellen vai ser minha colega de mestrado. Quer dizer, eu vou ser colega de mestrado dela, né? Oba, você vai? Que bom. Bom, não sei se você é aprovado, né? Mas tomara que eu não tenha falado besteira na entrevista. Que bom, vai ser muito bom, você vai gostar. Tomara que sim. Ellen, vamos começar falando de você um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória, por que você escolheu medicina, você sempre quis ser médica, conta um pouquinho pra gente. Tá, vamos lá. A minha infância toda, eu tive muitos problemas de saúde. Então, tudo que eu sempre vi foi hospital e médico. Cresci vendo Sério? hospital e médico. Talvez era para ser exatamente o contrário, né? Eu fugi dessa profissão, dessa especialidade. Mas fui me encantando, fui criando curiosidade, fui tendo vontade de fazer o bem, ajudando pessoas, porque eu via como eu passava por dificuldades, como a gente sofria por isso, e aí caí na medicina, desde então. E sempre foi minha única opção, sempre foi. Sempre foi, fez vestibular. Você se formou em que faculdade aqui em Na Fortaleza? Na Unifor, fiz Unifor? faculdade na Unifor. Sou da Legal. quinta turma, mas eu estava pensando que eu não devo mais falar isso, que eu sou da quinta turma, porque eu estava conversando com a interna, ela é da 20ª alguma coisa. Automaticamente você disse que você é antiga, né? Ai, eu não gostei muito. Esquece essa parte. E me fala uma coisa, como foi a chegada na neurologia? Porque assim, medicina é um campo super amplo, né? Eu imagino que você ainda adolescente não pensava que já ia seguir uma carreira de neurologia e tal. Sim, eu gostava de muita coisa na medicina. Gostei de cirurgia, gostei de neonato, gostei na obstetrícia. Eu me choquei primeiro, mas depois eu gostei. Mas na neuro, eu acho que foi muito o encanto da unidade de AVC mesmo, que por incrível que pareça é onde eu parei, né? Sim, Que sim. foi a parte de ver o paciente melhorando rapidamente, às vezes voltando ao normal, ao que era antes da doença, que ele chegou tão grave. E aquilo foi me encantando. E é quando eu acabei decidindo, acho que principalmente pelo AVC. Entendi, entendi. Aí você fez a sua residência, foi na mesma turma da Aliane, né? Foi. A minha residência foi na turma da Aliane, turma boa, querida. Ah, Aliane, que Dudu, legal, Rit, André. que legal, É. que legal. Aí você fez a residência e ficou lá mesmo na unidade do HGF, né? Foi, eu fiz a residência, né? Fiz medicina na Unifor, terminei em 2014.
Aí depois eu fiz a residência, logo em seguida eu fiz o Fellow de neurovascular também no Me explica, HGF. me explica o que é Fellow. Eu sempre O quis entender. Fellow é um ano de especialização. Hum, É como se fosse uma subespecialização. Vamos dizer assim, uma subespecialização. Eu já estava na neurologia e tem algumas opções para você se subespecializar dentro da neurologia, por entendi. exemplo. Tem cognição, tem distúrbio do Entendi. movimento, e uma das opções é o AVC, doença cerebrovascular. Mais Entendi. um ano. E, você falou agora doença cerebrovascular. É uma nova nomenclatura? Estão querendo mudar o nome AVC? Conta aí um pouquinho. Parece que tem um negócio de um movimento nessa área, né? É assim, a doença cerebrovascular, ela engloba muita coisa, né? Ela é malformação arteriovenosa, AVC, trombose venosa cerebral, ela é muito além, né? AVC acaba sendo algo que a gente deixa mais próximo da população, mais fácil Entendi. de ser entendido, né? Entendi. É tanto que a nossa sociedade, o nome é Sociedade Brasileira de AVC. Eles Certo. mudaram para facilitar o entendimento e ampliar o conhecimento. Entendi. Então existem outros problemas além do AVC que podem acontecer do ponto de vista vascular no cérebro. Existem. Todos os problemas que acometem vasos, seja artéria, veia, dentro da cerebral, né, intracraniana, seria doença cerebrovascular. Entendi. Então, Ainda medula, né? e Não só entra tem a a medula medula também, também. né? Entendi. Sistema Então, nervoso central. dentro dessa descrição que você acabou de dar, o que seria o AVC? Explica para o pessoal o que é o AVC em si. Pronto, o AVC, acidente vascular cerebral, né? É uma doença que acomete artérias do cérebro e que pode ser tanto isquêmico como hemorrágico, né? O hemorrágico acontece quando existe a ruptura do vaso e provoca um sangramento dentro do cérebro. E o isquêmico é o contrário, é quando há algum impedimento no fluxo dessa artéria e o sangue não chega onde deveria ir no Entendi. cérebro. E Nos aí dois também vai casos, provocar o lesão. sangue não chega, ou no caso de um AVC hemorrágico, a parte posterior ao local do AVC, isquemia também, ou não? Pode isquemiar, mas o que vai acontecer é muito lesão, né? Lesão do tecido mesmo, porque às vezes sai rasgando o tecido, sai edemaciando, sai Entendi. impedindo que aquelas células funcionem de forma correta, e aí acaba provocando a morte Entendi. celular. Entendi. E ambos são bem perigosos. Tem algum mais perigoso do que o outro? São bem perigosos, os dois podem matar muito, né? Às vezes, a clínica do AVC hemorrágico é mais grave inicialmente, porque o paciente pode chegar já bem rebaixado, bem sonolento, entubado, mas o AVC isquêmico pode ser tão grave quanto, O que é né? que significa E o ficar mais rebaixado? sonolento, Ah, certo. sonolento tipo em coma, em Certo. coma. E aí que pode precisar de intubação, tudo isso, e acaba sendo mais grave. Mas o isquêmico, dependendo do tamanho dele, da extensão, vai também ser muito grave e dependendo da localização também. Entendi. Então, no caso do isquêmico, por exemplo, uma vez que eu tenho. É sempre a artéria que vai ser bloqueada, nunca é veia. Ou pode acontecer de veia também. A gente falando de AVC, sempre é a artéria. Certo. Se a gente for falar de TVC, de trombose venosa cerebral, aí são as veias que vão estar fechadas com coágulos, com trombos. Entendi, entendi. A consequência é bem diferente de TVC para o AVC. A consequência, a velocidade que as coisas vão se instalando, tudo é mais diferente. Certo. Eu ouvi uma vez, Ellen, isso não está até no nosso roteiro, mas é porque me veio agora a lembrança, uma coisa chamada AIT, que seria um acidente, sim, alguma coisa transitória. Ataque isquêmico transitório, que é muito interessante também, porque é o sintoma do AVC, que pode, a gente vai conversar sobre isso, né? Uhum. É um sintoma de AVC, o paciente sente realmente um AVC, sendo que esse sintoma vai melhorar espontaneamente.
ele vai melhorar em até 24 horas. Essa é a definição mesmo de livro. Então seria uma obstrução temporária? Isso. O É como próprio se corpo fosse o resolve, fluxo. vamos dizer assim. Exato. Existe um trombozinho lá, foi para a artéria, fechou, fez o sintoma, porque aquela parte do cérebro parou de funcionar, e por algum motivo do organismo, a resposta mesmo do organismo, desfez aquele trombo, e aí o sangue voltou a circular de forma normal, e ele recuperou dos déficits. E não gera, teoricamente, não geraria uma sequela tão grave. Isso. Aí o paciente volta totalmente ao normal. Mas o que é muito importante falar do ataque isquêmico transitório é que quem tem AIT, ele tem muito mais chances de ter um AVC. Então precisa se cuidar da mesma forma que alguém que teve AVC. E na verdade até melhor, né? Porque ele está tendo uma chance. Já tem um prenúncio, né? Exato. E não tem sintoma nenhum. Então é aquela chance de cuidar antes de ter alguma sequela importante. Entendi. E o que seria, já que nós estamos falando de vasos, o que seria o aneurisma? O aneurisma é uma dilatação de uma artéria, né? De parte da artéria. Certo. E aí, essa dilatação é como se deixasse o vaso, essa parte do vaso, mais frágil. E aí, ela vai ficar vai gerar maior possibilidade, vamos dizer assim, de romper. Certo. E aí, provocar o sangramento dentro do cérebro ou próximo a ele. Interessante. Eu tive um paciente que o irmão dele teve tava com aneurisma que rompeu, aí teve um AVC, e aí ele resolveu investigar se ele não tinha, porque parecia que era alguma coisa bem genética e tal. E ele acabou tendo, e ele fez uma cirurgia para colocar alguma coisa lá. O que é que coloca? Como é que é isso? Na maioria dos casos, o aneurisma a gente fala que é sacular. Então, Certo. tem um formato de uma bolsinha. E aí, como é o procedimento? Coloca umas molas dentro desse aneurisma, que é para impedir que o sangue passe por ele. Ah, entendi. E aí, entendi. Aí é como se isolasse, né? Exato, isola essa parte do vaso que está com aneurisma. Entendi. E essas molas lá dentro não são reabsorvidas, elas ficam lá. Não é como, por exemplo... Vão trombosando, vão absorvendo o trombo e ficando lá, e fica lá. E fica essa estrutura, esse saco do aneurisma, então ele fica ocluído mesmo, não passa mais sangue lá por dentro. Isso, aí precisa fazer um controle com exames em sequência para ver se continua tudo bem, né? Porque isso é uma das opções de tratamento. A outra opção pode ser cirurgia, abrindo realmente e clampeando o aneurisma. Entendi. Né? E certo. Essas cirurgias são cirurgias que abrem mesmo o crânio, pode ser cirurgia pelo nasal, não tem umas desse tipo também, né? Dependendo da artéria, precisa abrir, mas isso é o tipo de cirurgia aberta. Também pode tratar aneurisma, claro, dependendo do aneurisma, por forma endovascular, que é aquele procedimento geralmente que vem pela artéria femoral, ali pela perna, e vai subindo, tipo um cateterismo, e chega lá no vaso e faz esse procedimento tudo endovascular. E aí, entendi. Cara, eu fico extasiado e abismado com o nível de tecnologia que a gente tem para mexer nessa coisa. Acho fantástico. Porque você meter um negócio pela perna, meu amigo, e corrigir um negócio lá no cérebro é muito incrível, né? Eu acho isso fantástico. Fantástico mesmo. Agora vamos lá, vamos voltar aqui para o AVC, que é o nosso tópico principal, que é a sua especialidade. Como é que eu identifico um AVC? Uma pessoa, por exemplo, está na minha frente, estou jantando aqui com a pessoa. O que é que eu posso ver nessa pessoa? Quais são os sinais de que essa pessoa tem um AVC? Está tendo um AVC. Os sintomas mais comuns, que eu acho que todo mundo conhece, é aquele que o paciente fica com o lado fraco do corpo, né? Que a boca fica torta, que a voz muda, né? Esses são os sintomas mais comuns. A gente até coloca o nomezinho, as letras SAMU, né? Que é sorria, que você vai ver uma assimetria do rosto. Certo. A de abrace, que você vai pedir para a pessoa levantar os braços e ver se tem alguma fraqueza de algum lado, né? E
Aí você já vai logo pedir ajuda urgente e também o M é a música, que é para o paciente falar, né? Ah, entendi. E aí você vê se tem alguma alteração da linguagem, se o paciente está falando embolado, se tem Uhum, alguma dificuldade, e aí você chama ajuda. SAMU, entendi. bonitinho. E sendo que assim, é importante lembrar que tem outros sintomas também de AVC. Tudo que começa Certo. de repente, que pode ser neurológico, pode ser AVC. Como, por exemplo, uma tontura que começou de repente, que não está melhorando, né? Certo. Isso pode ser sintoma de AVC. Uma alteração da marcha, o paciente passou a andar diferente, sem um equilíbrio, pode ser AVC. E às vezes não é tão claro assim como uma fraqueza Hum, definitiva. Os déficits também podem ser mais sutis, pode ser uma fraqueza mais discreta, que não necessariamente perca totalmente a força, né? Então tem entendi. que ficar de olho também nesses sintomas mais leves, que às vezes passam batido. Entendi. E dependendo da área onde for o AVC, da área do cérebro onde for o AVC, você tem características específicas. Tem algum assim, vamos dizer, estranha que seja assim, um caso interessante de você comentar? Estranho. Geralmente, quando a gente vê AVC no tronco cerebral, é mais estranho. Então, são aqueles pacientes que ficam sem mexer os dois lados e que nem se pensa muito diretamente em AVC, porque a gente só pensa em algo unilateral, né, Uhum, desviado, que a gente fala. uhum. O paciente que já começa com um sono, uma sonolência, tipo, amanheceu o dia e ele não acordou, está sonolento. Isso pode ser um AVC também, de tronco. Então, e muitas vezes a marcha, quando o paciente está andando de forma desequilibrada, às vezes as pessoas também não conseguem identificar, acham que são por outros motivos. Ah, bebeu, é Hum, porque. E nunca é AVC, mas pode ser AVC, dependendo da história, é o que vai dizer pra gente a possibilidade de ser entendi. AVC. Eu lembro que eu assisti uma vez, eu não lembro qual era a série, mas era um cara que estava no restaurante com uma mulher, ele estava conversando, eram dois médicos. E aí ele trocava as palavras, ele não estava com a voz embolada, ele trocava. Tipo assim, ele pedia a conta e na realidade pediu, sei lá, um computador. Uma coisa assim bem esdrúxula. Isso também pode Pois ser um é, sintoma? isso também pode ser sintoma de AVC. Por incrível que pareça, hoje à tarde chegou, eu estava de plantão, Uhum. e chegou um paciente que trabalha no supermercado e ele mandou uma mensagem para a esposa de voz às 8h40, mas lá no supermercado, um colega de trabalho dele só percebeu que ele estava sem falar direito às 11 horas da manhã. E aí a gente ficou sem saber. E ele não tinha alteração nenhuma do movimento, nada, Certo, nada. certo. E aí, quando chegou, ele só não estava conseguindo falar. Ele fazia gestos, ele falava a idade por gestos e tudo, mas não falava. E a gente conseguiu identificar mais ou menos a hora que aconteceu pelo o áudio que ele mandou para a esposa, que estava tudo Porque, direitinho. entendi. Foi a última hora que ele estava bem. E aí a gente conseguiu tratar ele de acordo com a voz que foi percebida lá na alteração de voz, né? Que foi percebida lá no trabalho dele. E Entendi. só isso, ele só tinha isso. Isso que pode Interessante. acontecer. Acaba ficando difícil para a pessoa que convive, né? Porque há uma tendência muito grande da gente achar que não é uma coisa grave, né? É. O cara teve só uma alteraçãozinha, por exemplo, bebeu alguma coisa e não está querendo dizer, né? É. Ou, né? E aí fica complicado, porque o cara pode estar tendo realmente um problema e, pelo que eu sei, parece que tem uma janela no atendimento de vocês na hora que vocês recebem o paciente. Explica um pouquinho para a gente o que é essa janela. Exato. No AVC, existe, como eu disse, o AVC isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é 80% dos casos, certo? Então, é o mais comum. E é o que a gente consegue tratar nessa janela. É o Hum, AVC isquêmico, certo? A janela que a gente fala é o tempo que a gente consegue fazer a medicação, que é para tentar reverter os déficits, as alterações certo. neurológicas. E essa janela é de 4 horas e meia no momento. Com os estudos está avançando Claro, cada fica vez no. mais.
mas essa é a que a gente tem ainda. Então, em 4 horas e meia, da hora que começou os sintomas até a hora da medicação, é o tempo que a gente tem, certo? Então, quando a gente sempre fala que a gente tem que correr. Se tem um sintoma de AVC, tem que procurar logo o atendimento, porque o tempo é muito importante. Quanto mais rápido a gente fizer essa medicação, mais chance o paciente vai ter de melhorar desses sintomas, de reverter essas E de não ter alterações. sequelas E também. de não ter sequelas, exatamente. Entendi. Então, a medicação que a gente faz é a Alteplase, é uma medicação, vamos dizer assim, que é para como é que eu posso explicar? Dissolver um trombo que Certo, está um tá trombolítico, obstruindo né? Que você chama. a artéria, É, exato, é um a trombolítico. Liane já falou uma vez, ela tá, trombolizei uma pessoa, que é exatamente isso. Exatamente, exatamente. E aí, esse trombolítico, ele ajuda a dissolver essa oclusão da artéria que está fechada, né? Entendi. Nessa oclusão da artéria. E aí, é muito, muito, muito importante o tempo. A gente sempre fala. E é assim que a gente cuida de todo paciente que chega em AVC de andar correndo. Tentando fazer tudo o Quanto mais rápido mais rápido possível, possível. porque quanto mais tempo a gente ganhar, vai ser melhor para o paciente. Entendi. Mas esse tratamento, por exemplo, com esse medicamento que faz essa lise, né, essa trombólise, não pode ser usado no AVC hemorrágico. Não, não pode. Porque Por isso o que AVC é hemorrágico exatamente o contrário, né? exato. Já sangrou demais. E aí, por isso a necessidade de ir para o hospital. Lá no hospital, o atendimento vai ser feito tudo mais rápido possível para esse paciente fazer uma tomografia. E aí a gente vê definitivamente se é isquêmico ou se é hemorrágico. Porque não tem nenhum sintoma que seja claro que seja isquêmico ou hemorrágico. A Entendi. gente não consegue saber. Entendi. Então, a gente só vai saber realmente pela tomografia. E aí, a gente faz a tomografia e depois disso define se vai fazer a trombólise ou não. Lembrando que a janela, o tempo, é só um dos fatores, né? Tem todas as outras coisas que a gente vê. Vai depender se a tomografia ainda tem condições de ser feita essa medicação, vai depender das contraindicações do paciente, Tem tudo que ver o isso. histórico do paciente também. Que tipo de contraindicação, por exemplo, que tipo de problema o paciente tendo não dá para trombolizar, por exemplo? Por exemplo, se ele estiver tendo sangramento, Hum. sangramento pelo intestino, sangramento pela urina. Se tiver feito uma cirurgia bem recente, dependendo do porte da cirurgia, a gente também não consegue, porque ele, tipo, afina o sangue, né? Uhum. Então, se a Porque gente se for ele vai, fazer ele nessas não vai trombolizar condições, localmente, ele vai exatamente, atuar infelizmente não. sistemicamente. Entendi. Exato. E aí ele acaba agindo em todo o organismo. E se tiver alguma dessas condições, acaba que não, o risco não compensa. Aí E aí como é a gente não consegue que uma pessoa fazer. dessa? Pronto, a outra opção que a gente tem é a trombectomia mecânica, né? É aquele paciente que tem o vaso realmente fechado, que a gente consegue ver numa angiotomografia, que é um outro exame que a gente faz no paciente com AVC. Porque nem todo paciente com AVC a gente vai ver aquele vaso grande, fechado. Certo. E aí, quando a gente vê essa condição de um vaso fechado, que a gente consegue chegar lá com a trombectomia, a gente indica também. E aí, os pacientes que não conseguem fazer trombólise, eles podem fazer esse procedimento. E aí, tratar. Entendi. Aí a trombectomia é tipo o cateterismo. É esse que vai até lá e aí literalmente pega o coágulo, é isso? Exatamente. A gente puxa o coágulo e abre o vaso. Entendi. Entendi. E Cara, que é também radical essas coisas, né? é legal demais. E também é assim. Legal pra gente que tá conversando a respeito. A pessoa que tá lá não é É. muito legal, não. Mas agora, como tem essas possibilidades de tratar, a gente vê o paciente saindo muito bem. Aí acaba Uhum. sendo interessante. Assim, a recuperação deles. A recuperação, né? Às vezes a Liane vem, é uma pena quando ela vem, por exemplo, falando sobre morte encefálica de pessoas muito jovens. Um AVC, ele em pessoas mais jovens, normalmente ele tem origem em uma causa um pouco mais genética, né? E geralmente é mais grave, né? Geralmente é aquele paciente que evolui com edema cerebral muito grande. Dependendo do tamanho do AVC, acaba sendo mais catastrófico. Entendi. Infelizmente, a gente
ver pacientes jovens evoluindo com morte encefálica, e aí que por causa de um AVC. E assim, nos pacientes jovens acontece muito, por exemplo, dissecção, tá fazendo um esforço físico importante, tem uma predisposição genética e aí acaba O que dissecando, é essa é uma causa uma comum no dissecção? jovem. É como se fosse uma ruptura da parede do vaso. O vaso tem 3 paredes, a artéria. E aí acaba rompendo e provocando uma alteração no fluxo, seja por coágulo, seja por realmente que fechou o vaso. E Entendi. aí acaba sendo bem catastrófico. Essa dissecção pode acontecer, por exemplo, sei lá, fazendo muito esforço na musculação, é possível? Sim, a gente vê alguns pacientes jovens chegando e é Já exatamente existe esse uma o certa contexto. predisposição, porque para ser um paciente jovem, já Sim, existe, né? geralmente tem alguma predisposição, tem alguma alteração do tecido conjuntivo, e aí que isso facilita a dissecção. Entendi. E pode ser, por exemplo, naquele pessoal que vai para estralar pescoço, fazer essas coisas? Pode, tem que ter muito cuidado. Até no salão, a gente fica com a cabeça assim por muito tempo, Hum, lavando o cabelo, sim. tem que ter cuidado, porque a vertebral passa bem aqui pertinho. Ah, é, Então, até. é, Caramba, viver é muito perigoso. é extremamente perigoso. É complexo isso aí. Complexo. É Muita coisa que verdade. não dá para fazer. E assim, que tipo de sequela a gente tem em relação ao AVC? Pronto. Igual a gente falou dos sintomas, fraqueza de um lado, fraqueza dos dois lados, alteração de fala, de linguagem. Qualquer um desses sintomas, ele infelizmente pode ficar como sequela, né? O paciente como a gente falou, que é tratado, que é trombolizado, que chega rápido e tem essa chance, ele tem muita chance de recuperar. Mas, Hum, infelizmente, aqueles pacientes que chegam sem já fora de janela, a gente vê eles perpetuando esses sintomas, né? Mantendo esses sintomas já da entrada. Então, eles podem ficar com a fraqueza de um lado, permanente, podem ficar com a alteração da fala, a fala mais embolada, pode ficar também com alteração da linguagem, como você falou, trocando algumas palavras, isso é uma afasia, né? uhum, E, e aí podem ser diversos. Mas, entendi. assim, é importante tanto o tratamento da fase aguda como a reabilitação, né? É interessante que esses pacientes, eles façam uma reabilitação e iniciem o quanto antes, o mais precoce possível. Fisioterapia, fonoterapia. Essas reabilitações vão ajudar muito na recuperação do paciente. E o paciente pode sim melhorar, apesar dele não ter sido tratado da forma inicial, ou apesar do trombolítico não ter resolvido totalmente. Mas aos poucos esse paciente pode melhorar, porque vai acontecendo a neuroplasticidade, vai acontecendo a reorganização das conexões cerebrais, e aí ele pode sim melhorar, principalmente assim, quanto mais jovem, mais chance Certo. que tem do paciente melhorando. Eu lembro quando eu estudava essa parte na biologia, né, que a minha primeira formação é biologia, eu lembro que na época, década de 90, se acreditava que os neurônios não tinham capacidade. Morreu, acabou. Essa parte vai morrer e não teria a capacidade de se reestruturar. Hoje a gente já sabe que por conta das propriedades de neuroplasticidade, até mesmo existem fontes, né, células tronco que podem se transformar em neurônios e podem até repor alguns desses neurônios, além dessas conexões que podem ser feitas. Parte daí a necessidade dessa fisioterapia, dessa fonoterapia, para poder Exatamente. repor isso aí, né? Exatamente. E ensinando outras células também, vizinhas, fazerem o trabalho das células que já não estão mais lá, mas e que isso vai se regenerando, se Uhum, restabelecendo, e o paciente pode melhorar sim. Mas aí é muito individual. claro. Cada paciente tem aquele tempo, né? Tem uns que melhoram muito mais rápido, outros melhoram mais lento, não vão melhorar tanto, mas isso vai muito das características do organismo mesmo. Entendi, entendi. E essa melhora,
ela é quase como se, por exemplo, se eu sou canhoto, eu sou destro. Se eu quiser aprender a escrever com a mão esquerda, é mais ou menos o mesmo processo. Eu vou Eu acredito que é mais ou restabelecer menos a mesma conexões, né? mesmo processo. Exato, estabelecer conexões, fazer novas conexões, Uhum, ativar aquelas áreas que estão próximas, né? E para tentar refazer. entendi. E isso é com insistência, fazendo a reabilitação de forma a longo prazo, né? Porque isso também não vai ser de um dia para o outro. Eu acho que nesses casos, Ellen, o apoio psicológico também deve ser importante, né? Porque imagina uma pessoa que tem um AVC, né, e que, por exemplo, é uma pessoa super ativa e, né, e faz trabalhos manuais, por exemplo, né? Vamos É, imaginar. E aí ela tem um AVC e fica, por exemplo, com um lado do corpo precisando fazer essa fisioterapia, até com perspectiva de resolução, mas, putz, aquilo que ela fazia antes, ela não vai conseguir fazer, ela vai ter que começar do zero, né? Tipo, é, pegar uma bolinha para trazer daqui para cá, né? é. Coisas que ela fazer de olho fechado, ela vai ter que começar a fazer, né? Então precisa ter um apoio psicológico também Isso. importante, né? Isso, o suporte de quem está perto, né? Suporte familiar, e o apoio dos profissionais também que estão próximos a esse paciente para dar o seu tempo, né? E ir orientando e dando realmente um suporte emocional. Entendi. Agora, bom, a gente falou de tipos de AVC, das consequências. Agora, quais são os fatores de risco? Acho que aqui para o pessoal, porque o foco, inclusive o foco da nutrição, é trabalhar com prevenção, né? Aham. Como é que quais são os fatores de risco, né? E como é que a gente pode prevenir o aparecimento de AVC, além de não ir para o salão de beleza? Isso é um fator de risco difícil de controlar, mas tudo bem. Ah, assim, em relação à nutrição, é muito interessante porque eu acho que ele está muito ligado à prevenção. Por quê? Porque os fatores de risco do AVC, a grande maioria são aqueles fatores de risco que a gente consegue evitar, né? Ou consegue cuidar muito melhor se a gente tiver uma boa alimentação, hábitos saudáveis, Certo. vamos dizer assim. Porque os principais fatores de risco vão ser pressão alta, diabetes, alteração de colesterol, que é a dislipidemia, né? O Uhum. tabagismo, o etilismo, o sedentarismo. Então, desses que eu falei, a grande maioria a gente consegue São modificar, fatores né? modificáveis, né? Exato, exato. Claro que tem também os fatores de cardiopatia, tem a arritmia, que podem causar o AVC, tem o que a gente falou dos pacientes mais jovens, né? Alterações genéticas ou dissecção, que é aqueles que também pode ter uma parte genética que a gente não consegue modificar. Uhum. Mas a grande maioria dos AVCs são dessas principais causas que eu falei inicialmente. Entendi. Você falou uma coisa interessante aí. Quer dizer que uma arritmia pode causar um AVC? Sim. Sim, Como assim? principalmente idoso é uma das causas mais comuns, que é a arritmia chamada fibrilação atrial. Geralmente o paciente tem um coração com um átrio um pouquinho maior, e aí esse coração já não está batendo tão bem, e ele realmente tem um movimento que a gente chama de fibrilação. E que isso vai fazer com que no coração se formem coágulos, trombos, e que podem subir do coração para o cérebro, né? Quer Fechando o dizer, vasinho. numa movimentação normal, né, num batimento cardíaco normal, a chance de formar coágulo deve ser bem menor porque é o normal, Sim, né? que não é para acontecer. E Certo. aí, na fibrilação, que é uma batida anormal, né? Uhum. Ele vai turbilhonar aquele sangue lá dentro, fazendo com que seja mais fácil fazer trombo lá dentro e que suba. E aí, isso é muito mais comum em idoso, né? Com o passar da Certo. idade, isso fica sendo cada vez mais comum. E o que é interessante também da fibrilação atrial é que ele pode ser paroxístico. Não precisa ser assim, quem tem fibrilação atrial não vai ter sempre, nem sempre é assim. Às vezes ele tem por momentos. E aí, um desses momentos pode acontecer o AVC, Entendi. infelizmente. É. É. Tirando esse aí e outros, claro, outros, mas assim, hipertensão, né, o tabagismo, sedentarismo, má alimentação, dislipidemia,
todos esses pontos são pontos que são claramente modificáveis por conta, Exatamente. né, com o estilo de vida. Um estilo de vida saudável. A pessoa que, por exemplo, pratica exercício físico. Claro, ninguém está falando de loucura aqui também, né? Ninguém está falando aqui de você fazer bobeira, mas se você pratica exercício físico, se você não fuma, né? Exato. E aqui vai um ponto que eu acho interessante também. Quando a gente fala não fuma, não estamos falando só de cigarro, né? Com certeza. Inclui, por exemplo, esses novos que estão aí, esses eletrônicos, vape, essas coisas todas. Tudo isso tem a ver com a possibilidade maior de AVC e de outras doenças também, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, a melhor saída para evitar AVC realmente é hábito saudável. É aí que você vai conseguir evitar, vamos dizer, entre 80% e 90% dos casos, né? Entendi. Tentando ter hábito saudável e controlar esses fatores de risco que a gente falou. E não é interessante você ter tocado também na questão do diabetes, que hoje é o Dia Nacional do Diabetes, né? Dia 26 de junho. Né? Então a gente tem aí um outro fator de risco que é totalmente modulável, totalmente modificável, né? E que assim, eu estava conversando, eu faço 2 lives dia de segunda-feira, né? Eu estava conversando na live anterior exatamente sobre isso com o Felipe, que é o meu companheiro que faz o nutrição em dose dupla, e a gente estava falando exatamente sobre isso, porque o diabetes é uma doença silenciosa, né? Uma doença que chega e você, de uma hora para outra, você acha que foi de uma hora para outra, mas não é. É uma coisa que se desenvolve ao longo do tempo, né? E que aumenta muito a chance de problemas cardiovasculares, também de problemas de AVC, né? Exato. É uma doença que ela acomete de forma muito importante os vasos, de maneira geral, né? Vaso do coração, do rim, os vasos periféricos, aqueles vasozinhos que vão até o pé, que podem dar alterações importantes no paciente com diabetes, até vasos maiores, como aqueles vasos que vão para a cabeça mesmo. Então, realmente, é um dos principais fatores de risco e que a gente precisa controlar muito bem. Hoje eu vi um paciente com hemoglobina glicada de 17. Para comemorar o dia do diabetes, né? Tinha internado com AVC. E estava com AVC. Quer dizer, veja, olha só como é interessante. Uma pessoa com hemoglobina glicada de 17, a hemoglobina glicada ela dá uma referência de uma glicemia média, né? Quer dizer, uma hemoglobina glicada de 5 já te dá uma glicemia média perto de 100. De 17, quer dizer, a média de glicemia dessa pessoa está lá para os 300. A média. Eu fico imaginando, não é? Eu fico imaginando como é que não está a glicemia máxima de uma pessoa como essa. Pois é, imagina os vasos desse paciente. Os né? vasos Ele chegou lá com AVC, mas ele poderia ter chegado no messejana com infarto, poderia ter chegado com qualquer outro problema. Alteração da função renal, tudo isso. Entendi. Eu acho que o grande lance é prevenção mesmo, né, Ellen? Porque aquilo que eu falei, né? Viver é muito perigoso. Né? Era uma frase que diziam para mim, né? Para morrer basta estar vivo, né? Não precisa muita coisa, não. Então a gente precisa realmente tentar prevenir. Agora, também é aquela história, né? Fatores de riscos modificáveis que são claros, como é o caso, por exemplo, de tabagismo, hipertensão, diabetes, é um fator de risco óbvio, né? Que você precisa evitar, né? São coisas que o que eu vejo muito, sabe, quando eu converso com pacientes, é que as pessoas procuram ajuda muito tarde, sabe, Ellen? É uma coisa que me deixa muito triste, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, a pessoa que sofreu durante 20 anos, sofreu entre aspas, né? Se empanturrou de todo tipo de comida, ou foi fumante durante esse tempo, e aí quando acontece uma coisa um pouquinho mais séria, ela percebe, aí começa a querer recuperar o tempo perdido. E às vezes não dá tempo, né? É verdade. Às vezes já se toca, já liga essa luzinha de alerta com um AVC, por exemplo, né? Exato. Então, o ideal é tentar não chegar a esse ponto, né? É tentar se cuidar antes dessas coisas acontecerem. É verdade. Mulher, não vou ocupar tanto o seu tempo, tá certo? Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a sua estratégia pessoal de saúde. Porque você é médica, né? Médica tem uma estratégia pessoal de saúde. Conta aí pra mim. Tá certo.
Alimentação nessas coisas todas, não. Olha, tá precisando de consulta com o Nutri, hein? Acho que sim. Mas eu tento evitar exageros, né? Tento evitar coisas com muito açúcar, apesar de ser o meu mal, mas tento Nossa, é o evitar. nosso mal. Tento evitar coisa gordurosa, massa. Então eu vou ali eu acho que é a velha contenção de danos. Eu vou organizando para diminuir o que é, tirar o que é pior. E tento fazer atividade física, né? Pelo menos 5 vezes na semana eu tento manter essa rotina de atividade física, que é mais musculação, é o que dá tempo fazer, mas pelo menos 40 minutinhos aí num dia eu tento. Legal. Ainda não me livrei do energético. O que é que você acha do energético? Já é um avanço, né? Tu tomava muito energético, era? Mas ainda não me livrei totalmente, não. Não dá para trocar por um cafezinho, não? Eu não tomo café, pois é. Ele entrou exatamente nesse lugar. Ah, entendi. Ele entrou para substituir o café. Acontece. Mulher, me fala uma coisa para a gente poder encerrar. Eu sou nerd, você já deu para perceber que eu adoro livro, né? Então, fala um livro que te marcou na tua vida até agora, tá certo? Como indicação para o pessoal que está assistindo a gente. E deixa aí uma mensagem final. Tá. Eu trouxe o livro que, inclusive, eu estou lendo, mas que eu tô achando tão bom que eu já indiquei para várias pessoas. O Exercício da Incerteza. Eu trouxe ele aqui, do Drauzio Varela. Legal. O Exercício da Incerteza. O Exercício da Incerteza. É muito interessante. Ele vai usando a história de vida dele para falar de vários pontos, inclusive pontos históricos que aconteceram no Brasil. Criação do SUS, com as vacinas que antes não tinham e passaram a ter, coisas até que estão em discussão atualmente e que ele fala e é muito interessante. Muito bom mesmo. Ele dá muita lição também. Legal. Show de bola. Deixa uma mensagem para nós. Se cuidem, tenham bons hábitos, evitem AVC. Se cuidem, tenham bons hábitos, evitem AVC e não apareçam lá no HGF. Exato. Não apareçam nos meus plantões, por favor. Legal demais, minha querida. Muito obrigado por ter aceitado o convite. O papo foi show de bola. Espero que o pessoal tenha gostado. Obrigada também. Foi ótimo. Prazer. Tchau. Tchau.